Pense em estar em um funeral, lamentando a perda de um amigo ou ente querido, quando de repente todos parecem acordar. Isso parece algo de um conto de ficção, mas acredite ou não, já aconteceu várias vezes na vida real. Houve casos em que as pessoas que todos pensavam estarem mortas, na verdade forjaram suas próprias passagens e funerais, apenas para ver quem apareceria. Noella Rakundo. A história de Noella Rakundo se tornou manchete em todo o mundo em 2016. Ela vivia na Austrália, mas teve que retornar à sua casa no Burundi para o funeral de sua madrasta. O que ela não sabia era que seu marido havia contratado um assassino para matá-la enquanto ela estava lá. Quando Noella chegou ao Burundi, os assassinos a agarraram, mas logo perceberam que o marido era o mandante do crime. Libertaram Noella e ela voltou para casa. Porém, os assassinos informaram ao marido que haviam concluído o trabalho e ainda esperavam pagamento, fazendo-o acreditar que Noella estava morta. O marido organizou seu funeral, mas ficou chocado quando ela confrontou ele durante o próprio enterro. O marido, Balenga, foi condenado a 5 anos de prisão. Noella, então, começou uma nova vida com seus 8 filhos. É incrível como esse casal estava junto por 10 anos antes de Balenga tomar essa atitude. Felizmente, os assassinos decidiram não seguir adiante com o plano de matar Noella. Mas pense na expressão no rosto do marido quando ela apareceu em seu próprio funeral, o qual ele planejou. Mateus Muralha. Isso ocorreu na aldeia de Browning, Hertfordshire, Inglaterra, em 2 de outubro. A comunidade se reuniu para o funeral do fazendeiro local Matthew Wall. Porém, durante o trajeto para o funeral, um dos carregadores deixou cair o caixão. Embora pareça um incidente terrível, na verdade foi algo positivo, pois o impacto foi suficiente para despertar Matthew Wall. Ele, o fazendeiro, continuou a viver por mais 2 décadas. Sua ressurreição foi motivo de grande celebração para a aldeia de Browning. Não se sabe se ele estava apenas dormindo ou em coma, mas seus sinais vitais foram verificados repetidamente, confirmando que ele não estava morto. É surpreendente e um pouco assustador ouvir isso, e nos faz questionar quantas pessoas foram enterradas vivas ao longo da história. Gilberto Araújo. Pense na situação em que toda a sua família acredita que você morreu, quando na verdade você está vivo. Isso foi exatamente o que aconteceu com Gilberto do Brasil em 2012. Foi confirmado que ele estava vivo depois que seu irmão identificou erroneamente um corpo no necrotério local como sendo dele. Todos os seus familiares e amigos estavam reunidos ao redor do caixão, lamentando sua perda, quando Gilberto apareceu na porta. A confusão aconteceu devido a um caso de identidade equivocada. Gilberto Araújo trabalhava em um lava rápido em Alagoinhas, e outra pessoa que se parecia muito com ele também trabalhava lá. Todos os seus familiares e amigos estavam reunidos ao redor do caixão, lamentando sua perda, quando Gilberto apareceu na porta. A confusão aconteceu devido a um caso de identidade equivocada. O irmão de Gilberto confundiu essa outra pessoa com ele, talvez porque os 2 irmãos não fossem muito próximos, ou porque a outra pessoa estava difícil de reconhecer devido aos ferimentos. O retorno de Gilberto ao seu próprio funeral deixou sua família e amigos chocados. Imagine estar vivo quando todos pensam que você está morto. Nisíforo. Havia um bispo que servia em uma igreja em Lesbos, Grécia. Um dia, ele foi encontrado e declarado morto de acordo com a tradição. Seu corpo foi deixado em exposição na igreja de Metimne. No entanto, após 2 noites de seu corpo estar exposto, algo estranho aconteceu. Nisíforo se sentou e exigiu saber o que estava acontecendo. Descobriu-se que ele estava vivo e bem. Ele afirmou que estava apenas tirando um longo cochilo, mas outros suspeitavam que ele poderia ter entrado em algum tipo de coma. Os médicos locais verificaram seus sinais vitais e confirmaram que ele estava vivo. Nessa igreja antiga, alguns consideravam isso um milagre, enquanto outros pensavam que poderia ser algum fenômeno médico incomum. Mohamed Ryan. Um dia, Mohamed Rahan, de Damasco, na Síria, estava em um mercado local quando ocorreu um grande ataque aéreo nas proximidades. O mercado foi atingido pela explosão e, por algum motivo, foi relatado que Mohamed tinha falecido. Dizia-se que ele estava enterrado sob os escombros e, infelizmente, não havia sobrevivido. No entanto, isso era apenas metade da verdade. Seus amigos e familiares organizaram seu funeral e, alguns dias depois, sem que ninguém soubesse, ele apareceu. Seus entes queridos ficaram aliviados ao vê-lo no momento em que o funeral estava prestes a terminar. Mohamed tinha ficado soterrado sob os escombros por 36 horas, mas conseguiu se libertar sem a ajuda de uma equipe de resgate. Quando ele chegou ao funeral, ainda tinha destroços presos em seu cabelo e barba. Imagine a montanha-russa emocional para seus entes queridos. Primeiro acreditar que ele tinha falecido e depois descobrir que ele estava bem.
Walter Williams. Em 26 de fevereiro de 2014, Walter Williams, do Mississippi, foi declarado oficialmente falecido aos 78 anos de idade. Todos os procedimentos foram realizados e ele foi preparado e levado para uma funerária. No entanto, um dia antes de seu funeral, enquanto estava sendo preparado, algo incomum aconteceu. O legista percebeu que ele estava respirando muito levemente e, de repente, suas pernas começaram a se mover, deixando claro que Walter estava vivo. Ele foi imediatamente levado para um hospital, onde foi confirmado que ele estava de fato vivo. Infelizmente, esse renascimento não durou muito tempo, pois 2 semanas depois ele faleceu de verdade. Seu sobrinho achava que ele havia realmente partido. Foi mais uma montanha-russa emocional para os entes queridos, primeiro acreditando que ele havia falecido, depois descobrindo que ele estava vivo, apenas para perdê-lo novamente. Pode parecer algo saído de uma história de ficção, mas é algo real que pode acontecer, conhecido como Síndrome de Lázaro, onde alguém é declarado morto e depois volta à vida. Mohammed Furqan. A família de Furqan estava devastada enquanto se preparava para enterrar seu ente querido. No entanto, aconteceu algo incrível no momento em que estavam prestes a fazer o enterro. Mohammed, que havia sido declarado morto, de repente começou a se mover. Vários médicos já haviam confirmado sua morte, mas o jovem de 20 anos estava, na verdade, vivo. Ele foi rapidamente levado para o hospital e colocado em um ventilador. O acidente de trânsito em que ele estava envolvido aparentemente não o matou. Surpreendentemente, a família só descobriu que ele estava vivo quando as contas hospitalares não foram pagas, pois não tinham mais dinheiro. Isso levantou questões sobre o sistema de saúde em Uttar Pradesh. O irmão mais velho de Furqan afirmou que a família ficou traumatizada com essa montanha-russa de emoções e, sinceramente, é fácil entender o motivo. Ellison Jian. Zhang Jian, um homem de 66 anos, teve uma ideia inusitada. Ele decidiu organizar seu próprio funeral. Curioso para ver quantas pessoas compareceriam, Zhang planejou tudo sozinho. Nunca tendo se casado ou tido filhos, ele estava ciente da tradição chinesa que sugere que os túmulos devem ser visitados regularmente para garantir o conforto dos falecidos no além. Apesar disso, Zhang ficou surpreso ao ver que apenas 40 convites foram respondidos, embora centenas de outras pessoas tenham comparecido ao funeral. Ainda assim, Zhang não ficou completamente satisfeito, já que 20 amigos e parentes não apareceram. Ele expressou sua decepção, dizendo: "Não posso acreditar que tantos parentes e amigos não se importem comigo. Francamente, ficaria muito feliz se mais de 100 pessoas comparecessem ao meu funeral." Kamil. Um dia, um jovem polonês de 25 anos, chamado Kamil, exagerou na vodka em um bar e acabou desmaiando. Seus amigos, preocupados, chamaram uma ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto. No entanto, quando chegou ao necrotério, foi descoberto que ele ainda estava vivo. Em vez de voltar para casa, Camille decidiu retornar ao bar onde seus amigos ainda estavam. Isso os fez repensar a quantidade de vodka que estavam bebendo e decidiram parar. Esta história certamente é a mais incrível da lista. Se você quiser mais vídeos interessantes, confira nosso canal. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais!